Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo, vamos acompanhar uma exposição luminosa de Divaldo Franco sobre o amor como eixo essencial da vida e da evolução espiritual. Com base no Evangelho e em reflexões filosóficas profundas, ele nos convida a repensar a dor, a felicidade e os caminhos da alma rumo à plenitude. Um conteúdo inspirador, claro e transformador. Aproveite cada instante dessa jornada interior. Te convido ainda a conhecer outros vídeos do canal, com temas cuidadosamente selecionados e comentários reflexivos ao final de cada palestra. Caso ainda não seja inscrito, aproveite agora a oportunidade e ative o sininho das notificações. O YouTube tem reduzido as entregas de conteúdo sem essa ativação, e isso faz toda a diferença para você continuar recebendo nossos vídeos. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Mohandas Karamchand Gandhi asseverou com propriedade: se o único homem conseguir alcançar a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Ele próprio, que era violento, alcançou a mais elevada qualidade de amor quando compreendeu o sentido da vida. Quando ele descobriu a existência rica de valores que não podem ser desconsiderados. Aqueles valores de natureza espiritual, os metafísicos, aqueles transcendentes, os sentimentos da solidariedade, especialmente as minorias raciais, dentre as quais estavam os indianos na África do Sul, onde ele mantinha a sua banca de advogado formado por Oxford, na Inglaterra. Ele compreendeu, afinal, que verdadeiramente quem conseguir o amor na sua mais bela afeição será plenamente feliz. E se nós recorrermos nesse pensamento em um salto quântico ao passado, encontraremos a figura do incorruptível Jesus Cristo, que nos lembra, por início, por término e dentro dos meios próprios, a grandeza do amor, de que ele foi o exemplo máximo, até hoje não ultrapassado. É certo que a humanidade sempre ofereceu líderes grandiosos, Fourier, Akhenaton, tantos outros. E se nós formos aos grandes políticos, Krishna e mais recente, Krishnamurti, se deambularmos por terras longínquas, nós iremos encontrar as figuras gloriosas dos primeiros pensadores no sentido da fé, da religião, daquele sentido de natureza anímica que mais tarde se transforma em uma extraordinária expressão arquetípica para a construção do homem verdadeiramente cristão, que Allan Kardec, de maneira quase mágica, adorna num quadro maravilhoso em O Livro dos Médiuns, O Homem de Bem. O homem de bem é bom, é a primeira qualidade. Ele é nobre, ele é aquele que sacrifica pelo próprio. E as virtudes catalogais, as virtudes de natureza tradicional e que ornam-lhe a personalidade. E Allan Kardec diz na etapa final, aquele que possuir alguns destes valores, e não estão aqui expressos todos, terá feito possível para ser verdadeiramente um homem de bem. Gandhi diz que aquele que lograr a maior qualidade do amor, este terá encontrado a plenitude. Afinal, no retrospecto histórico, qual é o sentido do amor? É o sentido da plenificação. A princípio, na expressão do movimento de reprodução animal, vegetal. E então nós vamos encontrar a união sexual nas plantas,
na vida marinha aquosa, na vida terrestre segura, entre as aves, em tudo que respira e vibra, que segundo Aristóteles significa a vida. Mas para que este amor alcance a sua meta, criou-se em filosofia a palavra felicidade. Aquele que está pleno, que não tem tormentos, que tem a sua vida adornada pela beleza e por isso mesmo possui paz. Amor, paz, buscando a felicidade. E a felicidade no Ocidente é apresentada, talvez, principalmente na Grécia, por Epicuro. Ainda hoje temos este homem, esta mulher, eles são epicuristas, porque eles aceitam a beleza, aquela beleza decantada por Aristóteles, que era a harmonia. Então, a verdadeira felicidade, dirá mais tarde Dostoiévski, o mundo será salvo pela beleza. É uma frase colocada na boca de O Idiota, uma das suas obras máximas, escrita na Sibéria. E a beleza para ele não era aquilo que tem harmonias traçadas. Olhar, por exemplo, a Sibéria, o continente morto, e ver beleza. Em uma página muito bela, escrita no livro por Antoine Saint-Exupéry, que se notabilizou como O Pequeno Príncipe. Quem de nós não se lembra? Se tu dizes que vens às 4, eu te espero desde as 2. A ternura do Pequeno Príncipe, l'enfant terrible. Então, ele tem ocasião de dizer que no deserto é que ele encontrou Deus. Quando uma vez o seu avião que fazia Paris-Dakar para levar a correspondência caiu no deserto por uma falha do motor, ele e o seu mecânico de bordo gastaram horas inúteis. E pela manhã ele saiu caminhando, sabendo que ia morrer. À noite havia alcançado temperaturas baixíssimas. E durante o dia chegava aos 55 graus, sem nenhuma expressão de vida aparente. Ele então está desesperado. E por fim ele disse: Deus, se tu existes, dá-me um sinal. E olhou para as dunas e percebeu uma coisa curiosa. Ele percebeu pegadas de um ser pequeníssimo e ficou impressionado. De repente ele viu passarem uns ratos funéis, passarem correndo. E eles como? Se eles estão aqui, tem água. E se tem água, tem vida. E ele foi pelas pegadas de uma grande duna que fazia volta até chegar a uma parte onde havia uma curvatura quase perfeita. E ali ele viu um pouco de umidade e os galhos quase secos de uma erva que ele não identificou. E ali naquela erva ele percebeu algumas espécies de gafanhotos. E então ele compreendeu o que era a vida. Aqueles gafanhotos nutriam-se da água, mas a água que estava no ar, este hidrogênio no ar, e absorvia durante a noite quando caía a temperatura. Então prendiam-se aqueles galhos quase secos e retiravam alguma substância. Os ratos, por sua vez, se nutriam deles. Porém, o que lhe pareceu mais impressionante é que os ratinhos se alimentavam somente dos gafanhotos velhos, maiores. Os pequenos, os que pareciam formação, ficavam presos aos ramos secos, enquanto que aqueles mais idosos com deficiência eram devorados. Um ato de sabedoria. Porque se eles comessem os mais novos, não haveria reprodução. Portanto, havia morte. Daí, com aquilo, ele disse: não é o senhor acaso. É uma inteligência que plasmou isto. Eu me rendo a ti, Senhor das maravilhas. E saiu correndo. Estava perdido no deserto, quando ele percebeu que junto ao avião, o seu mecânico de bordo, com a camisa, acenava. Naquele momento,
em que ele movimentou o seu veículo e ele então pôs o motor a funcionar e a vida, a esperança voltou. Ele entrou no avião, chegaram a Paris e ele escreveu Terra dos Homens, que é o deserto. É um livro maravilhoso. Então ele extravasa a felicidade. O que era a felicidade? Era o Munech, aqueles ratinhos do deserto. A felicidade para ele e para o seu mecânico de bordo, que bebia muito, era a certeza de que ia continuar bebendo muito. Então Epicuro estabelece uma doutrina de beleza, mas ao mesmo tempo, para que possa desfrutar a beleza, é necessário ter, possuir. E então, graças a essa missão, a beleza, a felicidade para esses que hoje chamamos utilitaristas é possuir. Mas, por mais que possuam, chega um momento em que a pessoa ama e o outro não lhe aceita a afetividade. Não adianta ter. Então, o que é a felicidade? Não ter, gritou Diógenes, outro filósofo. Para Diógenes, a felicidade é não ter nada, porque todo aquele que tem sofre o drama de ter medo de perder. Então, o ter vai sucedido do não ter. Diógenes dizia feliz é o homem que não tem uma camisa. E certo dia encontraram-no em Atenas com uma lanterna acesa ao meio-dia. E perguntaram, mas Diógenes, que é isso? Estou procurando um homem feliz. E diz Diógenes que não encontrou. Diógenes era uma personalidade filosófica singular. Ele disse, a minha doutrina é cínica, não dá valor a nada. E então ele preconizava isto. E certa feita, ele estava na cidade de Corinto, no porto de Corinto, a grande cidade grega, quando um dos maiores conquistadores do mundo havia logrado conquistar aquele porto que levava diretamente a Roma, o que tinha maior calibre para as naus. E então, por mais incrível que pareça, este conquistador do mundo amava Diógenes, porque para ele o ter não significava nada. Ele conquistava a terra para poder mostrar o poder da sua força. Era o general, era o homem poderoso. Então ele, sabendo que Diógenes estava em Corinto, mandou pedir ao governador para levar Diógenes até ele. Ele queria conhecer o mestre. Bem, o mestre era uma decepção. Usava uma roupa em frangalhos. Não era muito aciado, mas era uma inteligência rutilante. Então o governador foi a Diógenes. Diógenes, quero dizer-te que tenho a honra de trazer-te o convite do homem que conquistou a terra. Ele pede que eu te leve lá. Por quê? Se eu não te levar lá, ele destrói Corinto. E a nossa cidade vai desaparecer. Diógenes perguntou, mas ele quer me conhecer? Pois não. Então, ele que venha aqui, porque eu não quero conhecê-lo. Mas, Diógenes, neste bairro miserável, é onde eu resido. Nessa casa é a que eu tenho. E não foi. Não foi, o governador ficou apavorado e foi até ele. Quando chegou lá, o jovem guerreiro havia conquistado a Índia em homenagem ao seu pai, que morrera há pouco. Então, o governador disse, general, ele recusa a vir até aqui. E disse mais, se é ele que me quer conhecer, que venha até mim, porque eu não quero conhecê-lo. Eu estou sendo fiel para que a cidade seja poupada. Então, o grande triunfador olhou demoradamente para o governador e disse, vamos lá. E uma caravana partiu na direção do subúrbio, daquela casa miserável, na qual entrava o sol pela porta aberta. O grande conquistador abriu os braços à entrada
enquanto Diógenes estava no chão, escrevendo na poeira. E ele diz: Diógenes, venho oferecer-te o mundo. Eu acabo de conquistar a terra. Dou-te metade. Tu és o meu mestre. Eu governarei com a espada. E tu governarás com a sabedoria. Diógenes levantou-se, chegou até ele, empurrou e disse: Senhor, não me tomes aquilo que me não podes dar. Todos olharam. Aquele homem ia morrer. Então, o conquistador deu risadas. Era um grande filósofo. É que, chegando à porta, o seu corpanzil impediu que o sol entrasse. Ele podia dar a terra, mas não podia dar o sol. E então ele perdoou a Diógenes e perdoou a Corinto. Se foi. Diógenes continuou a viver e legou-nos a doutrina cínica. Feliz é não ter nada. Mas se nós formos filosofar, não ter nada faz a pessoa feliz? De maneira nenhuma. Porque nada pior do que o desejo de não ter. Por mais que se queira não ter, não se pode viver sem alimentação, sem a cooperação, sem a presença de vida, seja ela qual for. Então, nós não somos autossuficientes. E a doutrina de Diógenes, essa doutrina pessimista, cínica, que era a doutrina de Nero, porque Nero pertencia ao pensamento de Diógenes, caiu em decadência. Nesse momento, aparece um outro filósofo. Em verdade, a verdadeira felicidade é ter a resistência para enfrentar a dor. Quem enfrenta a dor é estoico. E o estoicismo se tornou a doutrina fundamental. Entre os escravos de Nero, havia um chamado Epafrodito. E ele era estoico. Era de pequena estatura. E certo dia, o chefe das tropas de Nero pegou-lhe o braço e torceu com violência. E ele, baixo, sorriu e disse: Senhor, se torcer um pouco mais, quebra. Então o perverso torceu e ouviram-se 2 estalidos. E ele respondeu: quebrou em 2 lugares. A doutrina estoica dominou a mentalidade cultural da filosofia durante muito tempo, até que a triste realidade do sofrimento superou. Há pessoas que têm uma resistência imensa às dores físicas, mas não têm resistências morais. Vice-versa, tem resistências morais, mas não suporta as dores físicas. Eu, por exemplo, tenho muita resistência às dores físicas e estou lutando para ter resistência às dores morais, para não sentir senão a alegria de viver, para ser um estoico, porém ainda não conseguir ser sequer heróico. Então, o que se deu na filosofia? Os 3 ramos básicos do pensamento da felicidade eram estáveis. Quando Sócrates estabeleceu a felicidade não é ter, não é deixar de ter, é ser. Conhece-te a ti mesmo. À medida que tu conheças, irás descobrir a sombra junguiana dentro de ti. Irás iluminar-te até tornar-te com grande sacrifício, aquele que alcança o estado luminoso. Numen, luz. O indivíduo que é luz interior, que esparrama alegria, que mesmo calado fala. Seus gestos, seus hábitos, ama. E então volta à proposta filosófica a Gandhi. Mas Gandhi bebeu-a em Jesus. E Jesus transferiu-a à humanidade que os espíritos vieram convocar
para a mais alta expressão do amor, que é a caridade. O mundo está em guerra. O naufrágio das filosofias utilitaristas, das filosofias do prazer, esse naufrágio de fazer-se o que se quer, agora está na grande calamidade que abala o mundo. Mais de 170 nações apoiam a não-guerra. Mais de 170 milhões de pessoas, alguns bilhões, são antiguerristas. Mas será que são verdadeira ou politicamente? Porque a verdadeira paz não está no desarmamento político, porque nós fazemos a guerra com a língua, a maledicência, a calúnia, a traição, o desrespeito, a ausência de sensibilidade. Essa guerra terrível da Rússia contra a pequena e grandiosa nação é resultado das nossas guerrilhas. Amigos me escrevem, diga uma palavra. Não há palavra. É somente abrir o Evangelho, Marcos, número 13, o sermão profético de Jesus. E abrir o livro A Gênese, de Allan Kardec, capítulo número 18. E lá está a nova era. Então, qual é a palavra que nós poderíamos dizer? Não merecemos a paz porque não somos nem pacíficos, nem pacificadores. Eu vos dou a minha paz. Olhem que presente. Foi o que Jesus nos disse. Então é necessário que essa paz nos luarize e nós tornemos o amor de tal qualidade que façamos desaparecer o ódio de milhões. E temos aqui uma pergunta que é da sua cidade, Rio de Janeiro, próximo da capital. Uma pergunta de Cláudia. Então a Cláudia diz assim: as mortes ocorridas em Petrópolis, em razão das fortes chuvas, podem ser consideradas como uma manifestação da lei de destruição, ou podemos entender que resultaram pura e simplesmente do egoísmo humano? Nós nos preocupamos tanto com as razões e os porquês dos acontecimentos, quando, em realidade, deveríamos nos preocupar com a construção de algo melhor. Muito triste os acontecimentos na cidade de Petrópolis, mas eles não são os primeiros, eles não são de agora. Eles têm sido repetidos ao longo de muitos anos. E a despreocupação com o amanhã no ser humano continua a mesma coisa. Nós agredimos a natureza. A natureza estabelece uma reação que muitas vezes é de sofrimento para o ser humano. Todavia, essas lições vão passando e caem no exercício fíndo, caem no esquecimento. Então, não há em nós, e eu não vou falar a respeito do governo, mas da criatura. Não há na criatura um programa de refazimento para que esses acontecimentos tristes não voltem a ocorrer. Uma reprogramação de vida, uma reeducação e também uma convivência mais harmônica com a natureza que nos cerca, para que ela também seja gentil para conosco. Nós esquecemos essas gentilezas. Todavia, nós podemos perceber que nesses acontecimentos sempre podemos tirar coisas positivas, coisas boas. E alguém pode dizer, mas que absurdo, morrer, tanta gente morrendo é coisa boa. Mas, para nós, morrer não é o fim, é apenas o começo de uma outra vida. Então, todos nós iremos pelo mesmo caminho. Pode não ser de uma forma tão complicada como essas, mas todos nós caminharemos para lá. Então, o importante é ver como a reação de muitas criaturas
nos dão uma lição que nos recorda a presença abençoada dos espíritos bons e de Deus junto a nós, a solidariedade humana em meio ao caos, as criaturas que vão se esquecendo de si mesmo para se dedicar ao socorro àqueles que estão em estado de sofrimento. Então, há o aspecto triste e há o aspecto que desperta em nós a consciência de que o bem está presente, mesmo em meio àquilo que nós acreditamos seja o mal. Então, eu não acredito que as coisas ocorram porque uma lei assim o estabelece, mas ocorre porque nós não sabemos ainda nos defrontar com a lei e analisá-las convenientemente. A lei de destruição é uma necessidade para que haja a reconstrução. Então, uma visão mais harmônica, uma visão mais otimista a respeito das coisas, para que a tristeza não assole o coração humano e para que as pessoas possam enxergar que depois da tempestade a bonança sempre chega e o sol sempre volta a brilhar. Os nossos companheiros de lá irão se reconstruir, temos a certeza disso. Divaldo, uma pergunta de Marco Antônio. Com profundo pesar, vemos mais uma guerra iniciar-se entre nações. Poderia nos explicar como é a movimentação do mundo espiritual nestas situações extremas? Até onde pode alcançar a minha pouca possibilidade, os espíritos mentores do planeta têm se reunido em uma necessidade imperiosa de evitar a guerra mundial. Todos os recursos possíveis têm sido estabelecidos, e mesmo no corrente mês que nós estamos enfrentando, as providências a partir de janeiro foram de grande responsabilidade sob as bênçãos de Jesus, como ocorreu na metade do século passado. E todas as forças bélicas foram desviadas para a conquista da Lua. Mas agora a situação alcançou tal nível de ambição humano que as medidas de prevenção para evitar o grande combate falharam por imposição do ser humano. E como a divindade não impõe o seu determinismo por enquanto, já que estamos no mundo de provas, as expiações agora virão de uma maneira inevitável. A guerra estrugiu, especialmente porque foi a Rússia, um país muito poderoso, a atacar o seu adversário, que foi a antiga parte da própria União Soviética. Daí nós estamos diante de um paradoxo cruel. O mundo espiritual tudo envidou para evitar a guerra e continua. Essa equipe de trabalhos continua para evitar naturalmente a guerra total, que seria a Terceira Guerra Mundial, de extinção praticamente da criatura humana. A mim, me tem surpreendido muito que se chegou à hecatombe, porque os espíritos aplicaram métodos coercitivos, impeditivos, que deveriam pelo menos chamar a atenção da insensibilidade do agressor. Na ausência disso, é o que nós vimos com Hitler, com os seus adeptos, com o Japão naquela oportunidade de Pearl Harbor e etc. A divindade delega ao homem, ao seu livre-arbítrio, a grande tragédia que o céu pode evitar, mas que impediria também o progresso da criatura humana. Ana, você poderia nos falar um pouco sobre a influência da educação musical nos centros espíritas? É interessante como a vida vai repetindo a história. Quando a esfera crística se aproxima da Terra para o advento de Jesus,
Então, há um grande movimento artístico em toda a Terra, com o aparecimento de cultores da arte e nos seus vários aspectos, né? O aparecimento de Fídias, o aparecimento de Virgílio, o aparecimento daqueles autores notáveis. Então, a arte parece que tomou conta da Terra e, com ela, uma tranquilidade e uma harmonia interior para o ser humano. Nós temos observado e acompanhado o aparecimento de tantos artistas em vários segmentos. São pintores notáveis que começam a apresentar a sua arte na infância. São cantores com vozes divinas que tocam a alma da gente, a sensibilidade, despertando em nós uma vontade de ser bom. Poetas, cultores do belo. Isso é importante, principalmente nos dias de hoje, quando as pessoas estão se esquecendo até mesmo do nosso idioma e as vertentes do palavreado desagradável estão se multiplicando. Então, a arte vem despertar o belo e a harmonia. E o idioma, então, possivelmente, principalmente dentro dos lares, voltarão a ser escorreito, digno, fazendo uma construção positiva na alma daqueles que ouvem. Então, eu acredito que a casa espírita, também como no passado, nós, na juventude, ainda buscávamos na declamação, buscávamos nas músicas lindas dos autores daquela época, estabelecer o nosso programa de adoração à divindade, amando aquilo que é belo, e a divindade é de uma beleza ímpar, como demonstra sobejamente na natureza e em nós também. Então, eu acho que a casa espírita, estabelecendo uma programação de educação artística nas criaturas, os poemas de Tagore, o livro Filho de Deus, que cada página é um verdadeiro poema, quando falado com arte, com a alma, estabelece realmente naqueles que ouvem uma necessidade de se tornar mais belo também. Divaldo, ainda sobre o tema da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, Samuel pergunta se é de certa forma parte do processo de transição para o mundo de regeneração. No momento, é uma escala. As previsões históricas não haviam estabelecido esta guerra, porquanto a pandemia seria o grande sinal de alarme e de respeito pela vida. Não tendo acontecido isso, conforme o traçado a respeito do futuro, o monstro da guerra despertou das regiões infernais. Estamos aqui numa mensagem poética. E veio atemorizar a terra com seu tremendo pavor. Dessa forma, torna-se instrumento para adiantar a transição planetária. Tudo aquilo que acontece, mesmo quando não programado, mas é a solução B, porque estabelecem-se várias trilhas, caso dependesse de cada criatura humana, então é a solução B para poder apressar esse mundo de regeneração, que, segundo os Espíritos, começou lentamente com a chegada do Espiritismo há 2 séculos quase, e que agora está caminhando para o clímax, tanto sob o ponto de vista das epidemias, das pandemias, das tragédias, dessas tragédias em massa, como, infelizmente, o monstro da guerra. Sim, é um dos meios que o mundo espiritual está utilizando para despertar o ser humano do objetivo essencial da vida, que é amar. Ana, uma pergunta de Camilo. Trabalhos como médico ou como professor podem ser considerados como se fossem trampolins evolutivos?
todas as atividades, quando elas são realizadas com respeito, com responsabilidade, todas elas se transformam também num programa que eleva o sentimento do ser humano. Então, não especificamente esta ou aquela profissão, esta ou aquela atividade, todas elas. A atividade do professor é linda, é extraordinária, mas quando o professor realmente incorpora em si o desejo de transferir para os seus alunos o conhecimento real, verdadeiro, não esse conhecimento que vai abastardando a mente do ser humano, transformando-os de seres notáveis da criação em criaturas escravizadas, em conceitos que absolutamente não vão permanecer, vão desaparecer, vão ser destruídos. Então, quando ele tenta passar para os seus alunos o aspecto lindo do conhecimento, da evolução espiritual, moral, intelectual do ser humano, naturalmente a sua tarefa é extraordinária, e o médico também. Quando ele se aproxima do paciente, não para ver uma doença que está ali estabelecida, mas para ver a criatura que está sofrendo. Quando ele se humaniza, aproximando-se do doente, do paciente, então, naturalmente, a sua tarefa é divinizada, principalmente pela presença dos benfeitores que vêm colaborar com isso. Então, todas as tarefas, imagina a tarefa maternal, a mãe que recebe aquele espírito que vem do outro lado da vida, sem que saibamos se vem por um processo expiatório, um processo probatório, não importa o processo, mas que ela o receba com amor e transmita a ele os sentimentos mais harmônicos da sua alma, o pai responsável, que ama o seu lar, a sua companheira, a sua família. Então, imagine, principalmente, vamos imaginar o economista que começa a pensar em termos de que os bens materiais, quando canalizados para a harmonização da humanidade, se transformam num bem maior nas suas mãos. Então, na verdade, na realidade, tudo depende do ser humano. Não importa o que ele faça. O pedreiro que vai colocando os tijolos um a um para elevar uma parede e faz isso com amor. Ou o político que ergue a sua voz para falar em termos de fraternidade, de respeito humano, de harmonização. Quanta coisa boa pode fazer. Dessa forma, o encadeamento do bem no coração das criaturas está em todos os aspectos da vida humana. Divaldo, uma pergunta de Ruth. Ela pergunta se as crianças índigo são crianças com mediunidade. Não necessariamente. Digamos que são crianças mais evoluídas, espíritos que já atingiram determinados níveis do conhecimento e se reencarnam, trazendo um patrimônio muito grande. É lógico que, entre os espíritos que alcançaram um patamar superior, a mediunidade é inerente à matéria, abre-se-lhe como um campo de trabalho, como um instrumento. Porém, o seu objetivo não é tanto trabalhar na mediunidade, mas trabalhar com o intelecto, com as funções primorosas que vêm de outras épocas, demonstrando estar acima e além do craveiro comum das criaturas à nossa semelhança. Ana, uma pergunta de Luiz Carlos. Gostaria de saber sobre irmãos que são especiais, nossos irmãos que são especiais. Por que reencarnam desta forma? Há algum propósito? Os propósitos divinos são sempre com o objetivo de educar e de fazer crescer as suas criaturas. Quando nós observamos no Evangelho
o cego de Siloé, que se aproxima de Jesus, naturalmente objetivando a sua cegueira, que o Senhor Jesus possa colocar a luz nos seus olhos, vamos lembrar que os discípulos perguntam a Jesus: quem pecou para que este homem nascesse cego? E a resposta de Jesus é impressionante. Na verdade, nem ele, nem os seus pais pecaram. Ele estava ali para demonstrar a grandeza do Senhor Jesus, o seu poder. E Jesus, então, estabelece a reversão das células enfermas, daqueles olhos sem luz. Então, em realidade, difícil para nós estabelecermos as razões e os porquês de criaturas que nascem especiais. Algumas estão ali naqueles corpos, possivelmente para demonstrar que nós podemos superar as dificuldades. Outras estão em corpos deficitários por injunções das falhas cometidas e porque pediram também, muitas vezes, aquela forma de resgatar os seus débitos. Então, em realidade, uma família que recebe um espírito que retorna em corpo deficitário de uma forma complicada de existência, deve receber com muito carinho e colaborar para que esse espírito estabeleça a superação das suas limitações, das suas deficiências. Essa é a nossa tarefa de fraternidade. Como não sabemos quais as injunções do passado ou do presente para que nascessem assim, o importante é que a gente faça o melhor, colaborando para que a vida dos companheiros se tornem mais agradáveis e mais fáceis de ser conduzidas. Divaldo, a Betânia nos pergunta o seguinte: Divaldo, todo conhecimento transmitido por você é proveniente de intuição ou foi adquirido através do tempo e do estudo? Há um ditado português que diz que até papagaio velho aprende a falar. Ocorre que na minha idade, como é natural, as experiências humanas contribuíram muito para as minhas reflexões. Depois, eu tenho sido muito atento ao estudo da doutrina, não somente na codificação, mas também nas obras dos grandes cooperadores de Kardec no século XIX, depois aquela obra dos médiuns sérios e sensatos. Mas, ademais, desde quando eu era muito jovem, a mediunidade contribuía muito no meu existir. Não somente ensinando-me na parte intelectual o que me faltava, mas também dando-me as orientações para a vivência espírita na doutrina à qual me consagrei. Todos nós, sem exceção, que buscarmos o Senhor da vida, receberá da fonte generosa da sua misericórdia a abundância dos conhecimentos. E, por fim, reconheço sinceramente que não trago nada de especial. As minhas palavras são sempre complementares àquelas que nos anteciparam na mediunidade do Chico, da Dona Ivone, de Zilda Gama e de outros muitos médiuns dedicados ao bem, como de escritores fantásticos que nos honraram aos primórdios do Espiritismo. Muito bem. Ana, a pergunta aqui de Ana Caroline. Por que aparenta ser para o ser humano mais fácil fazer o mal do que fazer o bem? Um sábio do passado disse com muita propriedade: a verdadeira luta na humanidade não é a luta do bem contra o mal, mas é a luta do bem contra a ignorância. Então, a realidade é que o significado do mal está estabelecido exatamente sobre a ignorância das criaturas para com o bem. Os caminhos que levam à harmonização interior,
À medida que o tempo passa, à medida que vai se dobrando em nossos ombros a idade e a experiência de vida e no contato com o ser humano, mais essa visão do passado chega com nitidez. Não é uma luta do bem contra o mal, é o bem contra a ignorância. Aí a razão dos espíritos convidarem-nos, na resposta 919, ao conhecimento de nós mesmos. À medida que vamos descobrindo a importância de se fazer o bem e como o bem nos faz bem, como nos torna mais tranquilos, mais felizes. Então, à medida que o homem for fazendo essas descobertas, ele vai perceber que o autor da sua felicidade é ele mesmo, que o produtor da sua paz é ele mesmo, o construtor de uma vida mais feliz é dele. Então, esse conhecimento, essa visão, vai modificando a estrutura das suas inclinações negativas. A casa espírita pode perfeitamente colaborar com isso, estabelecendo estudos mais aprofundados a respeito do ser humano, da própria criatura, transferindo as informações dos espíritos amigos para a vivência cotidiana de cada criatura, para que ela descubra o quanto é importante que ela se volte para si e perceba que ser bom faz bem a ela, que a construção de alguma coisa positiva lhe dá paz, lhe dá felicidade. Então, à medida que a ignorância vai desaparecendo, o conhecimento vai substituindo essa ignorância, então o bem vai crescendo diante dos nossos olhos e vai se transformando numa coisa natural na nossa vida. Num acontecimento como esse de Petrópolis, a gente vê tantas pessoas se movimentando para levar alimento, para levar roupa, para levar coisas. Imaginem quando nós descobrirmos que as coisas são importantes, mas que é muito importante que a gente leve a nós mesmos a nossa solidariedade através de uma mão que se estende, de um sorriso que se dê, de uma palavra educada, harmônica, suave, como isso faz bem às pessoas, às criaturas. Aí vamos nos aproximando um dos outros e o mundo vai se tornar muito melhor. Divaldo, como última pergunta, então, do nosso irmão chamado João, ele pergunta se você poderia trazer alguma informação ou esclarecer algo sobre a prece de São Francisco, de Francisco de Assis, aliás. A prece de Francisco de Assis, eu acho que ele se refere à chamada oração simples, porque ele tem outras orações. E durante os primórdios, era apresentada como sendo dele. Estudos posteriores tentaram dizer que era uma tradição e que alguém reuniu as frases pessoalmente e, de acordo com os espíritos que, por meu intermédio, se comunicam, ele é o autor da oração simples. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Então, isso nasceu dentro dele. E toda essa rogativa ele viveu plenamente. Por isso, a chamada oração simples, para mim, é uma espécie de continuação do Sermão da Montanha. E logo quando ele acrescenta, bem-aventurado irmão Sol, bem-aventurada irmã Lua, e etc. Porque a vida de Francisco é aquela que na história da humanidade mais se aproximou da vida de Jesus Cristo. Ele é o maior imitador da vida de Cristo no planeta terrestre. E até hoje ressoa no bojo do mundo a doce ternura de Francisco, de que tanto necessitamos nesta hora cruel que estamos enfrentando e dizendo que haja paz em nossos corações. Nas palavras sempre lúcidas de Divaldo Franco, reencontramos a sabedoria que articula a filosofia
espiritualidade e transformação interior. Nesta exposição, o amor é apresentado como o eixo essencial da vida, princípio que sustenta a verdadeira felicidade, ressignifica a dor e conduz o espírito à paz duradoura. Sob essa perspectiva, a jornada da alma pela plenitude encontra respaldo na figura luminosa de Jesus e no pensamento filosófico que atravessa os séculos. A abordagem, profunda e multifacetada, estabelece pontes entre os ideais do amor, da renúncia e da verdadeira felicidade, compondo um painel que ultrapassa o simples desejo de bem-estar e alcança as bases espirituais do ser. A primeira chave conceitual encontra-se na concepção do amor como força de transfiguração. A codificação apresenta o amor como lei universal, estruturando os vínculos que unem todos os seres. Não se trata de afeição efêmera, mas de um impulso profundo que conduz o espírito à sua própria superação. Quando Gandhi abandona o orgulho e adere ao princípio do amor elevado, encontra não apenas a paz interior, mas a força transformadora capaz de neutralizar o ódio coletivo, evidência da verdade enunciada pelo Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Outro ponto fundamental reside na compreensão da felicidade, não como posse, mas como estado de harmonia interior. A doutrina esclarece que a felicidade real não está neste mundo, pois ainda estamos em processo de evolução. Os filósofos relacionados, Diógenes, Epicuro, Sócrates, oferecem perspectivas que enriquecem essa busca, mas é o Evangelho que indica o caminho seguro. A felicidade é fruto da conformidade com a lei de Deus e da prática do bem. Assim, mais do que ter ou renunciar, é preciso conhecer-se e servir, libertando-se da ilusão das aparências para alcançar a serenidade da consciência reta. O terceiro ponto se encontra na ideia de beleza espiritual. Quando Dostoiévski afirma que o mundo será salvo pela beleza, não se refere ao estético, mas à beleza moral. Essa é a beleza que, segundo a doutrina, decorre da elevação de sentimentos e da nobreza de propósitos. Allan Kardec, ao definir o homem de bem, descreve o ser que encontrou essa beleza, não como ornamento externo, mas como reflexo da verdade moral que governa sua vida. A dor, apresentada como elemento inevitável da condição humana, surge como quarto eixo dessa análise. A filosofia estoica, embora marcada pela resistência, encontra correspondência no ensinamento espírita ao afirmar que a dor é instrumento de burilamento da alma. A codificação esclarece que muitos sofrimentos terrenos têm causas anteriores, muitas vezes relacionadas às necessidades de reparação e progresso. Resistir à dor, portanto, não é simples demonstração de força, mas aprendizado contínuo de resignação ativa. Por fim, a caridade, como expressão maior do amor, reúne todos os valores tratados. A doutrina afirma que fora da caridade não há salvação, pois ela sintetiza a aplicação prática da lei divina. Em tempos de guerra e desordem, a paz autêntica não se constrói com tratados políticos, mas com ações silenciosas de compreensão, respeito e perdão. A guerra exterior é reflexo da guerra interior ainda não pacificada. A mensagem evangélica, relida à luz da Gênese, capítulo 18, é clara. A nova era exigirá espíritos pacificados, capazes de irradiar o bem. Que essas reflexões não se percam em teorias distantes, mas inspirem o esforço pessoal de transformação. A felicidade possível na Terra não será jamais ausência de desafios, mas presença firme de valores. É esse amor silencioso e firme que nos convida à construção de um mundo novo, começando em nós mesmos. Se algo tocou o seu coração ou despertou uma dúvida, deixe seu comentário. Sua participação fortalece a entrega dos vídeos e promove uma troca rica entre todos que buscam compreender mais sobre o espírito imortal. Compartilhe com amigos e familiares, e vamos juntos espalhar luz, conhecimento e esperança por meio da doutrina espírita.